Você está com medo. E não é aquele medo de filme que passa quando a cena termina. É o medo que fica. O medo que você acorda junto. O medo que entra na sua mente quando tá tudo quieto à noite e grita mais alto do que qualquer coisa ao redor. Você já tentou orar, já tentou confiar, já tentou soltar esse medo para Deus, mas o medo continua voltando, como um hóspede que ninguém nunca chamou. E sabe o que é mais difícil que o medo em si? A culpa que vem junto. Se eu tivesse fé de verdade, eu não sentiria isso. Não se sinta culpado por sentir isso, se sinta pronto, porque hoje eu vou te mostrar algo que a Bíblia já sabia há milênios e que a ciência está apenas agora provando. Existe um antídoto real para o medo e o nome dele é gratidão. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Sentir medo não é sinal de falta de fé. O próprio Davi, o homem chamado por Deus segundo o coração dele, escreveu nos Salmos 56, versículos 3 e 4. Quando estou com medo, confio em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Presta atenção, ele não disse quando estou com medo, deixo de sentir. Ele disse quando estou com medo, confio. O medo é uma emoção, não é pecado, é um sinal. E como todo sinal, ele está apontando para alguma coisa. Quando o medo bate na sua porta, ele está te dizendo: você precisa de uma ancoragem maior do que você mesmo. E é exatamente aí que a gratidão entra. Não como uma técnica barata de autoajuda, não como aqueles truquezinhos mentais, mas como uma escolha espiritual, uma decisão deliberada de olhar para as evidências da fidelidade de Deus, mesmo quando o medo grita ao contrário. Deus, ele não está te ignorando, ele está esperando que você remova o que está no seu caminho e muitas vezes esse bloqueio é a ausência de memória da bondade dele. A maioria das pessoas entende gratidão como um sentimento, algo que você sente quando a vida coopera, quando as coisas correm bem, quando você recebe algo bom. Mas a gratidão bíblica é completamente diferente. Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18 o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Repara, em todas as circunstâncias, não quando você estiver bem, não quando a ansiedade passar, em todas as circunstâncias. Isso não é ingenuidade, isso é fé em ação. A gratidão bíblica, ela não nega o que você está sentindo, ela não diz, tá tudo bem quando não está. Ela diz, mesmo aqui, mesmo assim, do jeito que estou, mesmo agora, Deus está presente e eu tenho evidências disso. Existe uma escritora americana que escreveu algo que me marcou profundamente. Ela diz o seguinte: a gratidão, o louvor a Deus, o prazer em sua bondade e amor, não existem expressões mais eficazes da saúde da alma. Gratidão não é o destino, é o caminho. E é nesse caminho que você começa a caminhar, mesmo antes de sentir vontade de andar. Agora me dá um momento que eu quero te mostrar uma coisa bem fascinante. A neurociência passou alguns anos estudando o que acontece com o cérebro humano quando praticamos gratidão de forma intencional. E os resultados são bem surpreendentes. Quando você pratica gratidão regularmente, o seu cérebro ele libera dopamina e serotonina, aqueles neurotransmissores do bem-estar e da calma. Já o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio e a tomada de decisão, ele se torna mais ativo. E a amígdala, que é o centro do medo no nosso cérebro, ela reduz a sua atividade. Em outras palavras, a gratidão literalmente reorganiza o seu cérebro para sentir menos medo. E Deus sabia isso quando inspirou Paulo a escrever Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, na oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebe a sequência que Paulo descreve? Oração mais ação de graças é igual a paz que excede o entendimento. Não é por acaso. A Bíblia, ela não é uma coleção de metáforas bonitas. Ela é um manual de saúde espiritual, emocional e mental, muito antes de a ciência ter as ferramentas para provar o que Deus já havia revelado. E eu quero abrir um parêntese aqui que é muito importante para mim. A perspectiva do cuidado global.
Existe uma visão, uma corrente que nos lembra que Deus nos criou como seres integrados com corpo, mente e espírito e não são partes separadas. São uma só pessoa. Quando você cuida da sua saúde espiritual através da gratidão intencional, isso impacta diretamente a sua saúde emocional e vice-versa. Você não consegue separar essas dimensões e Deus nunca quis que você separasse. Gratidão não é só espiritual, é também saúde. E saúde de verdade, ela é sempre espiritual. Deixa eu te contar uma história. Imagine uma mulher, eu vou chamar ela de Ana. Ana, ela tinha tudo para ser grata. Família, trabalho, fé, mas o medo estava consumindo ela por dentro. Medo de perder os filhos, medo de adoecer, medo de que Deus a tivesse abandonado, esquecido e toda noite ela orava. Mas as orações pareciam chegar no teto e batia de volta. Pelo menos era assim que ela se sentia. Um dia ela leu Colossenses 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração e sejam agradecidos. E ela simplesmente se fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que eu agradeci de forma específica? Não assim, obrigada por tudo, Senhor, mas de verdade, específico, sendo detalhista, concreto, com memória real. Então ela começou pequeno. Toda manhã, antes de levantar, ela escolhia apenas 3 evidências de coisas das quais Deus foi fiel na vida dela. Só 3. Ela não precisava sentir gratidão para fazer isso. Ela escolhia intencionalmente, mesmo sem sentir. Ela decidiu fazer essa escolha intencional e não emocional. E em 3 semanas, algo mudou. O medo ele não desapareceu de uma vez, mas parece que o medo havia perdido volume. A paz de Cristo começou a arbitrar na vida dela, exatamente como a Bíblia promete. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você se reconhece nessa história, porque a Ana não é uma pessoa específica, ela é um padrão de quase todos nós, de muita gente que está assistindo esse vídeo agora, e talvez seja o seu padrão também. Vamos ao prático, porque fé sem prática é intenção, e intenção sem ação não transforma em nada. A primeira prática que você vai adotar hoje é o diário de evidências. Não um diário de gratidão genérico, um diário de evidências da fidelidade de Deus. Toda noite antes de dormir você vai escrever: Deus, hoje eu vi o Senhor agir. Quando? Aí você vai especificar quando Deus agiu nesse dia para você. Pode ser pequeno. Por exemplo, o carro não quebrou, a paz inexplicável num momento de crise no trabalho ou na faculdade. A ligação de alguém que você precisava, uma pessoa que você há muito tempo não via, a saúde que se manteve quando o medo dizia o contrário, as contas pagas, enfim. Você vai escolher a melhor evidência da fidelidade de Deus. E aqui você está treinando a sua mente e a sua fé para reconhecer a presença de Deus, onde antes você só enxergava o medo. Prática número 2. A oração de gratidão específica. Mude a forma como você ora. Antes de você apresentar os seus pedidos a Deus, você vai passar 5 minutos na oração, lembrando o que ele já fez. Filipenses 4, ele não diz, apresentem os seus pedidos, ele diz, pela oração e súplica e com a oração de graças. A gratidão não é protocolo de abertura, ela é uma parte essencial da oração. Você vai experimentar isso por 7 dias. Ore começando assim. Pai, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar o que o Senhor já fez por mim e começa a listar, com detalhes, com a memória real. A prática de número 3 vai ser a declaração em voz alta. Quando o medo bater aí na sua vida, ele vai bater, ele bate na sua vida, na minha, de todo mundo. Você vai declarar em voz alta uma promessa de Deus que está lá em Salmo 56, versículo 4. E aí você vai usar esse pequeno trecho. Em Deus eu confio e não temerei. A voz tem poder, fale em voz alta. Isso é verdade espiritual e também é neurociência. Quando você fala em voz alta, você ativa áreas do cérebro que o pensamento silencioso não alcança. Você se ouve. Quando você se ouve declarando fé, seu próprio sistema nervoso começa a responder. Sua oração é poderosa, sua voz é importante para Deus e ela também é importante para o seu próprio cérebro. Agora eu preciso falar uma coisa que muita gente pensa, mas tem vergonha de dizer em voz alta. E se eu agradecer e o medo não sair? E se a gratidão não funcionar comigo? Escuta aqui uma coisa. A fé, ela não elimina as nossas emoções. A fé, ela transforma a relação que você tem com as suas emoções. Você pode sentir medo e ainda confiar. Você pode sentir ansiedade e ainda agradecer.
não são opostos, eles são simultâneos. E é exatamente nessa tensão que a paz de Deus age com mais poder. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve ser árbitro no seu coração. Um árbitro, ele não elimina o jogo, ele organiza tudo, ele decide quem ganha o ponto. Quando a gratidão entra como prática espiritual, ela chama a paz de Cristo para ser o árbitro da sua vida emocional. E isso muda tudo. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, não estamos imunes, mas tem de bom ânimo. Você não agradece para manipular Deus, para tirar o medo. Você agradece porque confia que Ele está agindo mesmo quando você não vê. Essa é a diferença entre gratidão como técnica e gratidão como relação. E é essa relação que Deus anseia ter com você. Então, deixa eu resumir tudo o que a gente viu hoje. O medo não é prova de falta de fé, é uma emoção humana, com um antídoto espiritual chamado gratidão. Não a gratidão genérica, a gratidão específica, intencional, baseada em evidências reais da fidelidade de Deus na sua vida, na sua história. A ciência prova. A Bíblia ensina e a experiência de muita gente confirma. Você não precisa esperar o medo sumir para começar. Você começa com medo mesmo e o medo vai diminuindo. Um dia, uma escolha, uma declaração de cada vez. O medo ele não some de uma vez, mas a gratidão intencional vai encolhendo o medo. E você já tem tudo o que você precisa para começar hoje. Agora eu quero saber de você. Qual é o medo que você está enfrentando hoje? Qual é o medo que você está, a partir de agora, entregando para Deus com gratidão? Me conta nos comentários, esse espaço aqui é seu. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, salva ele, porque vai ter dias que você vai precisar ouvir isso de novo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente fala sobre hábitos simples que mudam a vida real, a sua fé, com ação pequena, com consistência e com propósito. Até o próximo vídeo. Nos vemos por aí em breve.